Olá! Esse tutorial tem como objetivo apresentar possibilidades de utilizar um único formulário para aplicar provas para mais de uma turma. Como a gente pode observar aqui, a primeira questão a gente pode utilizar como base as questões aqui de múltipla escolha, certo? Então, no caso, o aluno ele vai poder optar por fazer a prova de língua portuguesa e matemática. Quando ele seleciona a disciplina, a gente pode criar uma outra pergunta e essa vai ser uma pergunta de validação a partir da resposta do aluno que vai utilizar como se fosse um método de senha, tá? Para isso, aqui o aluno ele vai ter que digitar a senha para ter acesso à prova. Caso ele coloque a senha errada, ele não vai conseguir ter acesso à prova, vai ficar insistindo no feedback de erro. Aqui então a resposta correta seria essa, ele vai ter acesso a, no caso, a prova de língua portuguesa. Aqui ele vai inserir as informações, vai responder a prova e ao término ele vai enviar a prova. Caso ele queira fazer o envio da próxima disciplina, que seja matemática, por exemplo, ele faz o mesmo procedimento, seleciona a disciplina e ele dá continuidade. Aí, no caso, ele vai ter que ter acesso à senha para realizar essa prova e ele vai conseguir responder da mesma forma, certo? Mas como que é feito isso? A primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um formulário novo, como eu já fiz aqui, e a gente vai ter que fazer quebras de sessões para a gente conseguir ter esse objetivo. Então, no caso aqui, a primeira coisa que eu fiz, eu criei uma tela, no caso, vou dar o título, se é uma prova ou um simulado, e embaixo eu vou indicar quais as provas que eu vou cadastrar, tá? Esse tipo aqui, a gente vai criar a primeira pergunta como lista suspensa, e a gente vai colocar as provas aqui no lado esquerdo. Do lado direito, a gente vai utilizar essa opção aqui, ó, chamada Ir para a sessão com base na resposta. Ele vai habilitar esse campo aqui. E é nesse campo que você vai indicar, caso ele selecione a língua portuguesa, para qual sessão ele vai? E caso ele selecione matemática, para qual sessão ele vai? Aqui, a segunda sessão, na verdade, a gente colocou aqui a opção digite a senha para ter acesso ao questionário de matemática. E a próxima, a gente duplicou para colocar para ter acesso à língua portuguesa. Como que a gente gera esse sistema que parece que o aluno coloque a senha correta? Na verdade, é uma questão de resposta curta, porém a gente vai ativar também um modo de validação adicional. Existem várias formas, no caso eu posso selecionar qual é o tipo de senha que eu vou querer. Número, texto, comprimento ou expressão regular. Aqui nesse caso a gente está utilizando a senha que vai ser de número. Eu posso também colocar um feedback, caso ele coloque a incorreta, qual é o feedback que vai aparecer? Aqui foi colocado senha incorreta. Da mesma forma, foi feita uma senha também para a disciplina de língua portuguesa. Aqui a gente já colocou ela diferente, no formato de texto, e ele vai ter que colocar esse texto aqui para ter acesso ao questionário. O que é importante fazer? Então, quando o aluno coloca a senha correta, para qual sessão que ele vai ser direcionado? Então, vai ser as sessões onde terá as perguntas da disciplina. Então, no caso aqui, língua de matemática e aqui no caso de língua portuguesa. Aqui foram criadas as questões de matemática e aqui foram criadas as questões de língua portuguesa. A única coisa, então, a gente precisa se atentar ao fato de direcionar para qual sessão que o aluno vai ser encaminhado após ele indicar a sua resposta. Bom, o resultado é esse. Espero que essa dica possa contribuir bastante com as suas práticas pedagógicas.